O novo ministro Braga Neto já comprou um desgaste enorme com os militares para fazer com que os desejos aí do presidente Jair Bolsonaro se concretizem. Não pela troca, mas como foi feita a troca. Olha, a ordem do dia é uma mensagem do Comando Geral das Forças Armadas a todas as instituições. É normal nos pelotões, nas companhias, e que se aconteça o boletim interno. E ali estão várias partes. A quarta parte é mais temida: justiça e disciplina, onde estão as punições. Mas, enfim, e vem a mensagem do comandante. E a mensagem fala do movimento de 64, ditadura de 64, sem citar o AI-5, mas, enfim, é esta a mensagem. Isso é tradicional, não é um ato extraordinário. Voltando aqui às substituições, chocou ali a um grupo de comandantes das forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, exatamente como foi feita a troca. O general Braga Neto é respeitado, precoce, ele foi promovido de uma forma muito precoce e rápida, tão rápida que ultrapassou alguns conceitos na caserna, por exemplo, de antiguidade. Antiguidade é posto. E, portanto, ele não poderia, como ministro da Defesa, comandar militares que são mais antigos do que ele. Então, isso já poderia impedir ou interferir fortemente na possibilidade dos comandantes das forças serem subordinadas ao Braga Neto. O que há, na verdade, é que o presidente tem o direito, tem a competência e deve fazer mudanças quando ele entender que são necessárias nas forças. Mas o general Braga Neto chegou de uma forma muito firme, transmitindo definições do presidente Jair Bolsonaro e não dando chances para falar os comandantes e, inclusive, pedirem demissão. Os militares, por natureza do próprio RDE, que é o regimento dos militares, né, a Constituição Militar, eles não podem falar. Mas quem está falando aqui são os generais da reserva, né, e eles traduzem ali o que pensam os ex-colegas, né, que estão na ativa, e é isso que tem mostrado ali o prurido, a dificuldade de entendimento e que mostra dificuldades para o Braga Neto continuar definido de uma forma tão unilateral decisões para todas as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Olha, Paulo, a origem desta discordância está na própria estrutura do Ministério da Defesa. Antes aqui existiam 4 ministérios militares. Era o Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica e o do ENFA, o Estado-Maior das Forças Armadas. No governo Fernando Henrique, foi estabelecido um sistema em que as forças perderam o status de ministério e um ministério só, não o ENFA, mas sim um Ministério da Defesa que seria dirigido por um ministro civil. E, geralmente, ex-presidente da República. O Michel Temer foi o primeiro, o Lula Silva, que foi o primeiro militar, e agora o presidente Jair Bolsonaro, que continua militar. Isso que provoca esse prurido aí, essa troca de disputas de ego. Perfeito, Zé. Adriles, pergunta para você antes de dar o nosso bom dia ao Joel Pinheiro da Fonseca. Ontem o Brasil teve mais de 3.700 mortes por Covid-19. O governo pauta o noticiário com todas essas mudanças. O Zé diz aqui que realmente é um direito do presidente da República efetuar essas mudanças, mas aí eu te pergunto, é momento? Olha, quem pautou esse tipo de mudança e esse tipo de noticiário não foi exatamente o governo. Foi a própria política, a própria classe política, o Centrão, que impôs uma mudança na estrutura ministerial do governo, querendo tirar o ministro das Relações Exteriores, conseguiu, querendo eventualmente fazer um tipo de imposição ao governo para criar princípios de governabilidade e, sobretudo, com a deputada, a esposa do Arruda, que vai ser a representante do Centrão na mediação com o governo, e, eventualmente, o governo veio a reboque. Agora, o governo tem uma narrativa, e a questão da pandemia também reverbera nessa negociação, nessa mudança estrutural. O Bolsonaro sempre se pautou politicamente pela salvaguarda
dos militares em apoio à salvaguarda, à democracia, à liberdade de trabalho, liberdade de ir e vir, e o Bolsonaro acha que está sendo tolhido e cerceado nesse sentido por juízes e por próprios políticos que tolhem sua liberdade de comandar o princípio de um combate mais efetivo à pandemia, sem necessariamente fazer esse trancamento desorganizado, esse tipo de lockdown desmedido. O MP não reage, está contra o povo, o MP fica silencioso, o Ministério Público, que deveria salvaguardar as liberdades individuais das pessoas, que estão trancadas em casa com medidas sanitárias que não estão dando certo, não há nenhum tipo de princípio que esteja dando certo no Estado como um todo. Então, o Bolsonaro faz exatamente esse tipo de salvaguarda. Ele vai tentar exatamente, pelo menos no discurso, estabelecer, a gente vai comentar daqui a pouco do projeto que amplia os poderes do presidente, e ele faz toda essa construção em cima de uma possibilidade, de um poder que lhe foi tirada. Ou seja, e ele quer pessoas que sejam eventualmente leais. Isso qualquer presidente da República faz isso. Eu nunca vi, Paulo, uma reação a um presidente que tem a prerrogativa de mudar de ministério, a prerrogativa de mudar de governo, e que é criticado exatamente por isso. Sim, você tem razão. Não seria o momento de fazer esse tipo de discussão ministerial agora, nesse momento que a gente tem que unir esforços para a pandemia. Mas, nesse momento, a união dos esforços está cerceada pela prerrogativa dos próprios prefeitos, governadores e eventuais deputados terem mais poderes que o presidente para combater a pandemia e o coronavírus. E o governo vai a reboque dessa disputa. Ele não tem outra alternativa. Ou faz isso, ou fica calado, quieto, no seu canto, sem governar, outorgando os poderes que lhe são outorgados pela democracia representativa para outras entidades.